Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai para a ainda das principais fórmulas, né? Agora a gente vai ver a fórmula PROC-V. Essa função PROC-V, ela é extremamente importante, tá? É muito utilizada no meio empresarial e ela é muito utilizada em testes de emprego, tá? Eu ouso dizer que ela é uma das funções que mais caem em teste de emprego. E é uma das funções mais poderosas do Excel também, que nos permite a gente fazer referência de valores em outras tabelas e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver um exemplo clássico aqui para trazer informação sobre um produto, né, mas a empresa utiliza muito isso em planilhas eletrônicas para controlar de tudo, entre elas imposto. Então, por exemplo, vamos supor que cada estado tem um imposto automático, né? Na verdade, não automático. Cada estado tem um imposto específico a recolher. Então, imagina que em uma planilha eletrônica ele tem uma planilha que fala quanto é o imposto de cada estado específico e uma outra planilha, quando coloca o estado, ele já faz o cálculo puxando o valor do imposto daquele estado em específico. Tudo isso a gente consegue fazer através da função PROC-V, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a PROC-V a gente retorna um outro critério, um outro valor relacionado àquele item, né? Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, vamos supor que a gente quer, quando a gente digitar o item aqui, o código, na verdade, do produto, né? A gente tem aqui uma tabela de produtos, onde tem código, descrição, quantidade de estoque e valor de venda, tá? De 8 produtos. Então vamos supor que a gente queira, quando a gente digitar o código do produto, ele já aparece aqui automaticamente a descrição, quantidade de estoque e valor de venda. Mais ou menos semelhante quando a gente vai no supermercado, passa no código de barra, né, que lê um código e já vem todas as informações do produto. Tá? Então, tenha em mente que é semelhante a isso que essa função PROC-V faz. Né? É muito importante. Então, pensa que a gente pega um item, então aqui no caso a gente vai pegar só pelo código e a gente já vai trazer as outras informações dessa linha, né, dessa linha na tabela. A gente vai ver aqui a estrutura do PROC-V e a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa função PROC-V ela sempre vai buscar um valor em uma outra tabela, tá? E para retornar outro valor. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente vai pegar o código, tá? A gente vai buscar esse código nessa tabela e a gente vai querer retornar a descrição, por exemplo. Então, o que é muito importante a gente guardar é que na função PROC-V, sempre, tá? Sempre o valor de referência, a célula de referência, então aqui no caso está sendo código, ela sempre tem que ser a primeira coluna da matriz de dados que a gente selecionar no intervalo ali da função, tá? Não quer dizer que a tabela só precise, que a tabela tenha que começar com ela, tá? Vamos supor que o código estivesse aqui, né, na segunda coluna. Quando a gente for selecionar um intervalo dentro da função, a gente vai ter que começar na segunda coluna. Então a gente tem que ter em mente, independente da tabela que a gente está, dessa tabela de dados, sempre o campo que a gente for utilizar para buscar esse valor, ele tem que ser a primeira coluna da matriz que a gente selecionar. Tá? Vamos ver a estrutura da função PROC-V, que com isso a gente consegue entender um pouco melhor isso aqui que eu estou falando. Tá? E pessoal, é prática, tem que praticar. Eu espero que você esteja com o computador aberto aí do lado, com o Excel aberto e treinando, porque é só na prática, praticando bastante que a gente aprende e vai ter excelência no Excel. E eu acredito muito em você e eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, vamos lá. Então vamos fazer aqui a função. A gente vai começar aqui pela descrição. Tá? Uh, Bom, depois eu vou deixar um escrito aqui, proc h, tá? Depois eu explico aqui, na verdade, essa função proc, né, que é como se fosse uma função de procura, a gente procura um valor e retorna outro.
a gente pode analisar tanto na vertical quanto na horizontal. O que é isso? Aqui é uma tabela que ela está na vertical, né, onde as colunas, os campos, estão aqui na vertical. Então a descrição está na vertical, todos os produtos, a quantidade de estoque está na vertical. Se tivesse na horizontal, a gente utilizaria o PROC-H. Mas vamos, o que mais tem é o PROC-V, tá? Vamos focar aqui no PROC-V primeiro. Então vamos lá. Vou colocar o igual para puxar a função, né? Vou digitar PROC-V e ele já fala aqui pra gente. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor de acordo com a coluna que a gente quiser. Tá? Então eu vou abrir aqui para a gente ver a estrutura dessa célula. Então, por exemplo, aqui a gente observa o seguinte, que a gente tem 4 partes, né? A nossa função PROC-V, ela tem 4 partes. Isso é muito importante, guardar essas 4 partes. Tá? Onde a primeira parte, a gente vai selecionar a célula de referência. Então, a célula de referência no sentido aonde que o Excel vai usar, na verdade, qual é o valor que ele vai buscar na matriz que a gente vai selecionar na outra parte. Né? Então, o valor procurado, aqui no nosso caso, vai ser essa célula, que é onde a pessoa vai informar o código. Em programação, a gente fala isso, a gente chama isso de entrada de dados. Né? Então, qual é a célula de entrada de dados? A gente está colocando aqui nessa célula H4, tá? Então eu selecionei essa célula H4, vou colocar ponto e vírgula para a gente ir para a próxima parte. Ele está perguntando para a gente agora qual é a matriz, qual é a matriz de dados, né? Qual é a tabela que a gente vai procurar esse código para a gente retornar a descrição, por exemplo. A matriz, eu vou colocar essa aqui, pode colocar o título ou não, eu não vou colocar. Eu vou selecionar aqui, ó, fica clicando ainda, seleciona fica clicando e vem até aqui embaixo. Tá vendo que eu selecionei a matriz inteira, a tabela inteira. Isso aqui virou a nossa matriz, o nosso intervalo de dados. E ele já fala aqui pra gente, começa na B5 e vai até a E12. Então começa aqui na B5 e vai até a E12, tá? Selecionei a tabela inteira. Agora eu vou dar ponto e vírgula, a gente vai para a terceira parte. O que acontece? Então vejam, a gente já selecionou onde está o valor, onde está o dado que o Excel vai utilizar para fazer essa busca. A gente, que foi aqui, né, o informe código aqui na H4. A gente já selecionou na segunda parte qual é a matriz que o Excel vai utilizar, onde estão os dados que o Excel vai utilizar para pegando esse código, ele vai procurar onde que está, né? Qual é o intervalo de dados, qual é a sua matriz de dados. A gente já selecionou também. Agora você concorda comigo que a gente tem a primeira coluna, que é necessariamente onde ele vai fazer a busca por esse código, tá? E ele tem outras 3 colunas aqui, né? Então o que o Excel faz na função PROC-V? Ele pega essa matriz que a gente selecionou e ele numera ela em colunas. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, número 2, essa é a terceira coluna, e essa é a quarta coluna. E agora, aqui, nessa terceira parte, a gente tem que falar para o Excel qual é a coluna que a gente quer que ele retorne. Porque pensa, a gente tá procurando o código aqui, tá? E a gente selecionou essa matriz de dados. Ele vai falar, não, tudo bem, achei o código que você quer. Agora, vamos supor que tenha digitado o código C, aqui, né, do produto sapato. Vai falar, olha, achei o código C, mas vem cá, me fala agora o que você quer. Você quer a descrição, você quer a quantidade de estoque ou você quer o valor de venda? Né? Então, aqui no caso, agora a gente quer a descrição. Então, a gente quer a segunda coluna, a coluna de número 2. Vou colocar aqui, coluna 2. Tá? E aí a última parte, procurar intervalo, aqui ele tenta ajudar, mas ao meu ver só atrapalha, né? Que é se a gente quiser deixar uma correspondência aproximada. Então, por exemplo, se a pessoa digitou, em vez de 1C, digitou 2Cs, ele vai reconhecer porque ele aproxima o que a pessoa buscou da tabela que existe, não é um valor exato. Isso é muito ruim porque dá muita chance para o erro, tá? Então, a gente sempre vai deixar nessa quarta parte escrito falso, tá? Não precisa não precisa perder muito tempo aqui nessa quarta parte, tá? Depois, se quiser, eu posso explicar, tentar esclarecer um pouco melhor para você, mas guarda que a gente tem que deixar sempre falso nessa quarta parte, porque o falso ele vai trazer uma correspondência exata. Ou seja, se a gente esquecer de colocar um acento ou colocar uma letra a mais ou uma letra a menos, ele não vai
ele não vai trazer, né? A gente vai colocar, ele coloca sempre falso. Eu vou dar Enter aqui e o que acontece é o seguinte, se não tiver o valor aqui nessa tabela que a gente selecionou, se não encontrar esse valor que a gente inseriu, aqui no caso está em branco, ele vai retornar um erro, tá? Isso é normal. Depois a gente pode ver situações para tratar esse erro, mas isso é um pouco mais avançado, não precisa disso agora. Eu vou dar um Enter, olha lá, ele dá aqui um ND, tipo como se fosse um valor não encontrado, tá? Então eu vou colocar aqui o código C, né? Ele tem que retornar sapato ali na descrição, sapato, perfeito. Então vejam, aqui agora eu vou até brincar, vou colocar código A, calça, vou colocar código G, camiseta, tá? Então aqui já está funcionando perfeitamente. Agora aqui na quantidade de estoque é a mesma coisa que a gente fez para a descrição, só que em vez de ser coluna 2, vai ser coluna 3, certo? É a terceira coluna da nossa matriz de dados. Então eu vou preencher de novo aqui, me acompanha por favor. Proc V, agora as quatro partes. Na primeira parte, sempre o código, né? Onde que está esse valor que ele vai utilizar para buscar na tabela, ele está aqui. Vou colocar ponto e vírgula, a matriz, vou selecionar a mesma matriz, colocar ponto e vírgula de novo. Agora a coluna, quero a primeira coluna? Não. Quero a segunda? Não. Quero a quarta? Não. Quero a terceira coluna, quantidade de estoque. Perfeito, essa que a gente vai retornar. Terceira coluna, vou colocar ponto e vírgula falso, fechei parênteses, deu. Buscou? 12. Então vamos colocar aqui o código B. Camisa tem 30 em estoque. Perfeito. Vou continuar no código C aqui. 12. Para o valor de venda, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou chamar a função procv, valor procurado, é esse aqui, ponto e vírgula, matriz a tabela, puxei. Agora, número índice da coluna, a gente vai querer a quarta coluna, que é o valor de venda. Procurar intervalo falso, que a gente já viu, fecha parênteses, enter. Aqui ele trouxe em número, tá? Então vamos formatar para real. A gente já viu como fazer isso, né, na outra aula. Mas, então a gente vem aqui, clica na moedinha e coloca real aqui português. Perfeito. Aqui a gente está com o nosso problema resolvido, tá? Então eu vou colocar aqui, em vez da letra C, eu vou colocar o código F, que tem que aparecer jaqueta, 15 produtos em estoque, R$ 150. Perfeito. Então observem que aqui a gente matou o aprendizado da função procv. Ela é fundamental. Pensa que aqui a gente está tendo as aulas das funções separadas, tá? Mas o importante é a gente entender a lógica, né, de cada uma dessas funções, porque elas são muito trabalhadas em conjunto, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo só procv, que é muito importante, mas a gente poderia utilizar uma outra forma, uma outra função para tratar o erro, ver se o valor existe ou não antes de procurar ele, porque se a gente só procurar ele aqui na procv, se ele não existe, eu vou colocar a letra Q, por exemplo, ele vai dar um erro, né? Então, o que é o que a gente sempre faz nas empresas? Primeiro a gente cria uma função antes para ver, bom, esse valor que a pessoa inseriu, ele existe na tabela que está selecionada? Ah, se existe, ele faz a busca pelo proc e vê. Se não existe, ele aparece uma mensagem, olha, favor digitar um código válido. Tá? Então eu vou colocar aqui, só para a gente finalizar o exercício, vamos colocar D aqui, uma bermuda, vamos supor. Bom, a gente finalizando essa aula da função procv, eu volto a repetir que essa função ela é muito importante, ela é fundamental para os estudos, para conquistar um novo emprego ou para sair um pouco melhor na empresa que a gente já está. Agradeço pela atenção nessa aula, fico no aguardo das suas dúvidas, de necessidade de maiores esclarecimentos. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, até a próxima aula.